também hoje, todos esses ensaios novos que precisam ser feitos, o custo desses equipamentos ainda está puxado ainda, né? Está caro, são equipamentos caros para fazer, né? Então, o próprio mercado tem uma dificuldade de ter mais empresas, né? Hoje, né? E o Evias aqui é uma referência aqui na região sul. Quando eu pergunto para mim, né? Porque eu estou aqui com vocês, assim, eu me lembro do Evias, porque vocês têm vários, eu já tive a oportunidade de visitar o laboratório deles. Assim, é fantástico a organização, o controle, porque não são os equipamentos, tem que ter treinamento, controle, calibração, é todo um procedimento, né? Enfim, é impressionante. A minha aproximação com o Evias surgiu da necessidade de conhecimento. Eles já tinham um compactador SuperPave e já tinham um Ambulo. Quer dizer, talvez seja um dos primeiros aqui da região sul. Então, com isso, eu dizia assim, poxa, mas como é que eu vou ter isso perto de casa? Né? Tem uma coisa que eu tenho que aprender. Que é o seguinte, gente, nós estamos aprendendo a todo instante. Não é porque é mais velho ou é cabelinho branco, nós temos que aprender. Tem uma leva de conhecimento hoje da parte de dimensionamento de pavimentos, mas também de compreensão do trincamento, a fadiga, da compreensão da deformação permanente, que as universidades estão trabalhando, e muito forte, que nós temos que entender, todos têm que entender. Para a gente pegar a prática, que a gente é muito prático, a prática com a teoria e conseguir o melhor. Quer dizer, tem espaço para a teoria, tem espaço para a prática, para a junção das duas e para o crescimento e a reformulação dos pensamentos, porque tem muita tecnologia hoje, né, como a gente já disse. E essa questão da tecnologia, né, e conforme o Brasil é um país extenso, né? Tem uns estados aí que passa o tamanho de país da Europa tranquilo, né? E cada estado tem um comportamento de material diferente de um de outro, né? Ou seja, eu vou fazer um projeto, uma rodovia na região norte, eu vou ter que utilizar aqueles materiais que estão lá. Se o material não dá para usar, daquele jeito eu vou ter que estabilizar, usar uma mistura, né, armadura. E é tão importante, quando a questão dos ensaios, das normas, é essa questão do estudo dos materiais, né? E que cada material tem um comportamento diferente, que muitas vezes aquele limite que está na especificação para aquele material daquela região do Brasil é difícil de alcançar, de atingir aqueles parâmetros, né? Sim. E tu desenvolve um trabalho, Armando, muito interessante, junto com consultoria nessa questão de materiais, né? Que tu falasse um pouco, né? O que é que tu vê aí de um modo geral de Brasilzão, assim? O que eu posso dizer é o seguinte, para um país como a França, com uma área do tamanho de Minas Gerais, é fácil fazer um álbum de pavimentos, né? Tem um álbum para cada tipo de região, ele sabe qual é o pavimento que vai dar e os materiais que servem. Nós no Brasil, com essa grandeza continental, a gente tem, eu trabalho muito em Goiás, Tocantins, então nós trabalhamos com materiais ricos, né? Lateríticos, seixos. Você trabalhou também na parte da conserva, também tinha seixos e tinha material laterítico. Eu tenho pavimentos mais baratos, devido ao potencial do material, só que são materiais in natura, que devem ser mais bem controlados tecnologicamente, são mais baratos. Nós temos que ter um controle, o dobro do controle de uma brita graduada, uma HDM no sul do Brasil, que é o pavimento típico daqui. Então, essa variação de materiais exige estudos. Esses estudos que o Medida proporciona, a partir do momento que a gente vê uma massa crítica de dados, vai nos fornecer muitos indicativos. Mas ainda persiste a questão do controle real nas obras. Porque um ensaio ainda é só uma foto de uma determinada situação. Nós precisamos de várias fotos nas obras. Quando eu falo foto, é de como é que funciona o pavimento, né? Eu costumo dizer que fazer uma obra é um milagre de você repetir todo dia o mesmo processo para conseguir um bom desempenho de pavimento. E a nossa estrada é uma estrutura muito complexa. Se me permite fazer Total. Eu tenho uma definição de estrada muito, muito pessoal. Estrada é uma estrutura muito comprida, com uma largura reduzida e uma espessura ridícula, perto dos esforços que ela é submetida. Ela é 100% fundação, com umidades as mais variadas, o tempo todo, com água entrando, água saindo, com cargas transientes desconhecidas e inomináveis às vezes, né? E principalmente ela não tem telhado. Nosso estado não tem telhado, então quer dizer, nós estamos sujeitos à água e trânsito o tempo todo e 100% fundação. É natural que nossas obras tenham uma vida útil menor. Todos sabem disso. Só que nós temos que melhorar muitos aspectos para garantir que essa nossa estrutura, que é muito difícil de ser construída com homogeneidade, muito difícil, é apaixonante, porque uma estrada é muito diferente de um edifício, é muito diferente de uma barragem.
uma estrutura viva ao longo de 30, 40, 50, 100 quilômetros. Tá? Então, nós precisamos estudar solos, água, pluviometria, materiais, tráfego, topografia, geologia. Então, é uma coisa multidisciplinar fantástica. É muita variável, né? É muito variável. E você precisa ter firmeza em algumas variáveis. E é difícil afirmar porque um pavimento não dura com tantas variáveis que você tem que controlar, né? É verdade. É verdade. A gente vê essas reportagens, já a estrada feita em um ano, já começou a apresentar trincamento, patologia, deformação, afundamento, enfim. E às vezes acontece do pessoal não ter essa vivência toda. Eu costumo dizer, tem obras simples e obras Masterchef. A obra Masterchef não é obra para qualquer um. Às vezes um agregado complicado, uma estrutura complicada, obras difíceis. Então, os engenheiros têm que ter noção de que tem obras mais fáceis e obras mais difíceis na área rodoviária. Tem obras, às vezes, que a gente vê que deu certo a obra. Ninguém sabe porque deu certo, mas ela deu certo. E tem obras que tinha tudo para dar certo e dar errado. Então, a gente se depara com tudo isso aí. Tem uma frase de um cara aqui que é Vitor de Mello, eu acho que já é falecido, que eu vi na internet. Ele fala que na parte de obras, quando você tem que tocar obra, você tem que tocar a obra. Não pode, vou parar um mês essa obra aqui para pensar naquele assunto. Você tem que tocar. Então, a nossa engenharia rodoviária um pouco é a arte de tomar decisões fáceis e certeza. Muitas vezes você não tem todos os dados para direcionar e ter uma posição em uma obra. E aqui já estamos falando em frases aqui, né? Uma frase tua aqui que circulou lá na Paving, lá em 2023. As obras de pavimentação têm seu desempenho atrelado ao seu projeto e à sua execução. Mas um bom projeto não resiste a uma má execução. E uma boa execução pode aumentar a vida útil de uma obra mal projetada. Perfeito, né, Armando? Perfeito. Já vi obras mal Faz milagre. projetadas e bem feitas. E às vezes obras fantásticas projetadas com todos os requisitos, drenagem, tudo, e a execução é ruim. Por isso que o controle tecnológico, de pista principalmente, que é uma das atividades principais do EVIAS, que não é só o controle de laboratório, controle de laboratório de pista, é muito importante para tentar detectar os gargalos que podem reduzir a vida útil. Toda obra tem um risco. E a gente tem que saber o risco e administrar o risco.